A lei de Ohm é aquela que vai mostrar, ó, que os materiais metálicos normais, tá? Então, só adiantando aqui a discussão, os materiais metálicos normais, esses metais comuns, eles seguem esse padrão aqui, ó, a linha retinha, ó, tá? Vocês medirem, vai estar uma linha retíssima, né? Entre a corrente que é produzida no material e o potencial que foi utilizado para produzir essa corrente, tá? Então, se vocês submeterem um pedaço de qualquer material, como cobre, alumínio, ouro, prata, né? Se eu submeter ele a uma diferença de potencial, vai aparecer nele uma corrente que é diretamente proporcional ao potencial, tá? E não tem problema de polaridade, ó. Se o potencial estiver no sentido positivo em relação aos extremos do objeto, a corrente é positiva. Se o material for invertido, se a potencial for invertido para negativo, a corrente também inverte. Então, esses são os materiais lineares, tá? São os materiais comuns, tá? Então, seria um objeto aqui, ó, a diferença de potencial, aqui é o material, tá? E aí você coloca o mais de um lado, o menos do outro, e mede a corrente, tá? Isso aqui a gente chama de uma curva característica de corrente, tá? Como é que esse material responde a um campo elétrico, um potencial aplicado, né? E produz uma certa corrente, tá? Então, esses são os materiais lineares ou ômicos, tá? Agora, existem os materiais sofisticados, que são esses aqui, que a gente acabei de falar atrás, do silício, tá? Os semicondutores, tá? O semicondutor, que é o material que é utilizado nos computadores, chips, painéis solares, televisões, tela plana, todas essas coisas sofisticadas, né? Celulares, tá? Eles têm uma propriedade que se chama normalmente flip-flop, tá? Flip-flop quer dizer o seguinte, ele está ou flip ou flop, ó, flip-flop, flip-flop, tá? Então ele está ou embaixo ou em cima, embaixo ou em cima, embaixo ou em cima. Ele é uma chave, tá? Se vocês colocar isso aqui de forma grosseira, ele só tem um segmento horizontal, tá? É aqui assim, ó. E depois tem um segmento vertical, que é esse aqui, ó. Então aqui é flip-flop, tá? Ele é zero a maior parte do tempo e, de repente, ele se torna infinito, tá? Então, é um material altamente não linear, tá? Então, se vocês pegarem um daqueles cristais que eu falei para vocês lá atrás, ó, eu não vou voltar, não. Então, o silício tipo N, né, que é o silício típico, né, ou o silício tipo P, e colocarem uma diferença de potencial nele, ele tem uma característica bastante estranha. Enquanto o potencial for negativo, não passa corrente nenhuma nele. Ele é isolante, tá? Então, ele é como se fosse um pedaço de vidro, tá? Agora, se o potencial crescer um pouquinho só que for, aí começa a aparecer uma pequenina corrente, tá, nele, tá? Agora, quando o potencial atingir um certo valor crítico, aí a corrente, de repente, se torna infinita, tá? Então, essa é a característica do semicondutor, tá? Em geral, toda a eletrônica é feita, ó, tentando sintonizar os circuitos, ó, nesse miolo da barriga aqui, ó. Esse miolozinho aqui, essa é a parte, ó, que o semicondutor é linear, tá? Então ele seria, ó, semelhante a um material ômico, tá? Mas essa linearidade só ocorre nesse pedacinho da barriga dele, tá? Aí os desenhistas tentam sintonizar os circuitos, ó, de modo que eles ficam sintonizados variando nessa região aqui, tá? Que é uma região que tem uma diferença para mais e para menos em relação ao valor médio, por exemplo, aqui digamos que seja 3 volts, esse ponto 3 volts, ó, você veja que mais ou menos 1 volt aqui, ó, 1 volt para menos, 1 volt para mais, ó, tá? Se você sair dessa região, o material degenera totalmente, tá? Se ficar abaixo, ele corta. Se ficar acima, ele vira um curto-circuito, tá? Então, aí aqui ó, é que o efeito de temperatura se torna muito importante, tá? Como a resistência do material diminui com a temperatura, se a temperatura do objeto que vai estar aqui, ó, o silício aumentar, essa curva aqui é deslocada para a esquerda, tá? Então significa o quê, ó? Ele começa a conduzir num potencial menor, tá? Em vez de começar, por exemplo, em 2 volts, por exemplo, ele pode começar em 1 e fazer uma curva assim, ó. Começando daqui, ó, fazer a curva para cá, tá? E atingir o ponto, ó, de corrente infinita para uma tensão mais baixa, tá? Como os circuitos semicondutores eles são todos calculados para operar com 5 volts, em geral, eles operam com 5 volts, tá? Esses 5 volts são tais que ele opera nessa região linear, tá? Agora acontece o quê? Se deixar ele aquecer, a região linear desloca para trás, né? Essa região desloca para trás, ó, e nessa região próxima a 5 volts ele já fica na região de colapso, tá? Então,
se um semicondutor for aquecido de forma irregular, ele pode atingir correntes tão grandes que provocam superaquecimento nas juntas e derrete todos os dispositivos, tá? Então, por exemplo, uma CPU de computador, se ela aquecer além dos 30, 40 graus, ela derrete todinha, aí você perde a CPU. Por isso que ela precisa ter um super resfriamento, tá? Então, a lei de Ohm, só recapitulando, ela é a lei que diz que qualquer pedaço de metal, né, cortado assim, uma tira de metal, ele submetido a uma diferença de potencial entre os extremos dela, entre um extremo e outro, ela deixa passar corrente entre eles, e essa corrente é proporcional ao potencial que é aplicado, tá? Então, aqui o potencial aplicado, diferença de potencial, e a corrente é exatamente proporcional, tá? Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, tá? Eu falei sobre esse dispositivo, que é o semicondutor, que tem uma curva totalmente não linear, tá? Ele é zero até chegar a um certo valor positivo, e daí ele sobe rapidamente, tá? Então, essa parte eu lembro que eu falei. Olha, aqui, se vocês quiserem fazer esse testezinho, vocês reparam uma coisa aqui, ó. Teste 4, acho que eu não cheguei, eu falei só da lei de Ohm. O teste 4 é para vocês descobrirem aqui, dispositivo 1, dispositivo 2, qual deles segue a lei de Ohm, né? Então, aqui, determine qual desses dispositivos que não obedece à lei de Ohm, tá? Que não obedece. Então, para isso, o que vocês têm que observar? É só se observar se a corrente está em proporção com o potencial, tá? Então, vocês observam aqui, ó, aqui é 2, né? Aqui é 4,5. Aí você passa para 3. 3 é quanto de 2? 3 é a fração, você multiplicar 3,5 vezes 2, não é isso? Se você multiplicar 3,5 vezes 2, dá 3. Tá? Então, ó, 3 é 1 vez e meio 2, ou seja, 3,5. Então, se isso aqui está na proporção linear, se você aumentou por 3 meios a variação do potencial, a corrente tem que ser aumentada de 3 meios. Então, vamos ver aqui. Se você multiplicar por 3 meios, 4,5, tem que dar isso. Aí vocês podem verificar a conta. Ou seja, é 1,5, né? 1,5, 1,5 é 1 mais meio. Então, 1 vezes 4,5 dá 4,5. Agora, meio vezes 4,5 dá 2,25. 2,25 mais 4,5 vai dar quanto? Vai dar 6,75. Ó, certinho, tá? Então, se você multiplicar esse aqui, ó, 4,5 por 3,5, deu 6,75. Então, essas duas entradas estão exatamente em proporção. A primeira linha, né? A segunda linha é 3 meios vezes a primeira. Tá? Agora, a terceira linha para a segunda, qual é a proporção? 4 para 3, você tem que multiplicar 3 por 4 terços. Né? Então, se você multiplicar 3 vezes 4 terços, corta 3 com 3, sobra 4. Tá? Então, essa proporção aqui, ó, 4 terços. Então, do lado de cá, se tiver em proporção correta, tem que dar a mesma coisa. Tem que dar 4 terços. Tá? Agora, para vocês verificarem isso, vocês pegam 6,75 e separem em dois pedaços. Ó, 6 mais 75. E para multiplicar por 4 terços. Primeiro, vocês dividem por 3. Ó. 6 por 3 é 2, 0,75 por 3 dá 0,25. Né? Depois, vocês multiplicam por 4. 4 vezes 2, 8, né? E depois 4 vezes 25, 0,25 dá 1, tá? 8 mais 1, 9, tá? Então dá certinho, tá? Então, se vocês multiplicarem 6,75 por 4 terços, dá exatamente 9. E é a mesma proporção que multiplicar 3 por 4 terços, que dá 4, tá? Então, esse dispositivo 1 aqui, ó, ele é ômico, tá? Ele segue a lei de Ohm. É absolutamente linear, está nessa categoria aqui, ó, tá? Vocês viram proporções, ó? Uma variação de um valor para o outro no potencial corresponde exatamente a uma variação proporcional na corrente, tá? Em duas linhas. Agora, se vocês observarem o dispositivo 2, ó, não dá, tá? Se vocês pegarem 2 para 3, a proporção é 3 meios, tá? Ou seja, 1,5.
Então, se vocês multiplicarem 1,5 por 1,5, não vai dar 2,20. Né? Vai dar 1,5 mais 0,75, daria 2,25. Né? Já fica faltando um pedaço aqui. Né? 2,25, né? Já é um pouquinho menos. E essa aqui é 4/3. 4/3 vezes isso aqui não vai dar 2,8. Seria 2,2 por 3, não dá nem o número preciso, né? Daria em torno de 0,7. Aqui dá ligeiramente fora, tá? Aqui daria 2,2 por 3, daria 0,7 mais uma dízima, né? Seria 0,7 e sobra aqui 1/3. Não, sobra 0,1/3, né? Então, seria 0,7 mais 0,1/3. E vezes 4, daria 2,8 mais 4 vezes 1/3. Então, está fora, né? Está fora da proporção. Tá? Então, esse dispositivo 2 aqui, ele não segue a lei de Ohm. Tá? Então, a proporção, a variação de potencial de um lado não corresponde exatamente à mesma variação de corrente do outro lado. Tá? Então, um exercíciozinho para ver a proporção. Mas essa visão microscópica da lei de Ohm, a gente vai simplesmente pular isso, tá? Que ela é uma discussão sobre propriedades atômicas. No nosso curso a gente não está nesse nível, tá? Mas eu deixo para vocês eventualmente lerem, se quiser. Ela tem uma série de propriedades estatísticas, né, que mostram que, embora as velocidades dos elétrons tenham um caráter aleatório, quando se aplica um campo externo, elas passam a ter um movimento conjunto que segue uma espécie de tendência central. Tá? Então, essa tendência central é que produz isso que a gente já viu lá, que é a velocidade de drift, de arrasto. Tá? Esse D aqui vem de arrasto, não tem nada a ver com o português, mas em inglês é drift. Então, daí o D. Tá? Então, VD, velocidade drift, drift é o arrasto conjunto do sistema inteiro de cargas. Tá? Então, é isso que faz a corrente fluir por um condutor. Tá? Embora as velocidades individuais, na verdade, sejam bastante diferentes da velocidade de conjunto. Tá? Então, essas são questões estatísticas. Aqui também se pode calcular, tem uma série de cálculos aqui sobre qual é o campo, sabendo, né, cargas, a massa e o número de portadores. Tá? Mas esses cálculos aqui são típicos de uma disciplina que se chama de mecânica estatística, ou termodinâmica estatística, que ela leva em conta o número de portadores de carga elétrica, a temperatura, tá? E como é que eles se organizam. Tá? Aí você pode, inclusive, calcular isso aqui, ó. Lembra que a gente já falou no passado, que é resistividade. Tá? Então, você pode calcular esse valor em termos de física atômica mesmo. Você pode percorrer a tabela periódica e fazer uma série de medições, calcular a massa molar, ver o tempo de trânsito, o número de portadores, aí se determina a resistividade. Tá? Mas para a gente nesse nível, como eu já disse para vocês no curso de nível macroscópico, esse valor simplesmente vai ser um parâmetro que vocês obtêm na tabela periódica. Tá? Então, esses números aqui, eles não vão ser discutidos ou calculados nesse curso. Tá? Então, tem as teorias aqui sobre como as partículas se movimentam. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ler. Aí isso justifica a lei de Ohm. Tá? Mas a gente não tem esse... Aí tem que calcular essas coisas. Ó. Tempo livre médio e livre caminho médio entre duas colisões, por exemplo, de elétrons. Tá? Dentro do meio metálico. Né? Então, esse tipo de cálculo é que determina, na média, qual é o caminho estatístico, né, que eles percorrem dentro do condutor. Tá? Então, esse tipo de seção aqui, a gente não vai discutir. Tá? Mas é interessante para vocês verem o fundamento, tá, dessas teorias. Mas, no nosso sentido, a gente vai pegar a lei de Ohm como sempre se fez em eletricidade. Tá? É uma constatação experimental, né, de que os metais seguem essa regra. Tá? Seguem essa regra de linearidade. Tá? Agora, outras substâncias, né, aqui no caso os semicondutores, que são semimetais, eles seguem outra regra. Tá? Então, eu vou ver mais adiante. Então, tem um outro objeto que se chama supercondutor, que aí segue uma regra totalmente excêntrica, né? Totalmente fora da lei de Ohm. Tá? Então, vou ver mais abaixo aqui. Ó.
Aqui, só essa discussão rápida sobre potência, tá? Semicondutor e supercondutor. Olha, a potência, ela vai ser definida como esse produto aqui. Ó. Essa potência aqui, vocês podem calcular em qualquer dispositivo que vocês tenham, tá? Inclusive, ela serve como para vocês calcular, por exemplo, o consumo de vocês de eletricidade na conta de energia elétrica de vocês. Se vocês forem olhar a conta da casa de vocês, vocês vão ver que está escrito lá quilowatt-hora, tá? Então, deixa eu passar essa moto. A potência, ela é medida como produto, né, da corrente vezes a tensão. Então, vamos ver mais abaixo aqui a definição. Potência em circuitos elétricos. Ela vai medir a unidade dela em watt, qual é a taxa de variação da energia por unidade de tempo, ou seja, variação da energia por unidade de tempo que atravessa o circuito. Tá? Então, ela vem direto da definição da energia. Ó. Lembra que a energia U, se vocês pegarem a diferencial dela para uma pequena quantidade de carga, ela seria simplesmente escrita em termos de dQ. Ó. dQ é a quantidade de carga. Aí você supõe que essa quantidade de carga está passando num certo tempo. E vocês lembram, pela definição de corrente, ó, a gente chega a IDT. Ó, tá? dQ é a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo, tá? Que é, foi, foi calculado, né? Foi medido. Né? Então, se vocês pegarem aqui, ó, DU, dividir por DT, passar esse DT aqui, ó, do lado esquerdo, vocês vão ter DU dt, ó, essa derivada. Essa derivada aqui, por definição, é que se chama de potência. Tá? Então, o que é potência? É a taxa de variação da energia em relação ao tempo. A energia se mede em joules, como vocês sabem, dividido pelo tempo, essa unidade ó, recebeu o nome de watt. Tá? Então, essa unidade aqui, ó, essa unidade de potência, tá? Ela recebe o nome de watt, que é um joule por segundo. Tá? Então, é como se mede o consumo de vocês. Tá? Então, o consumo, por exemplo, de energia elétrica domiciliar é medido em milhares de unidades de watts. É kilowatt, no prefixo quilo. Né? Então, kilowatt, né, é a potência, e vocês vão ver que tem um H depois, que é a hora. Tá? Então, ele vai medir, se vocês olharem na conta de vocês, é quantos quilowatt-hora você gasta. Então, significa o quê? Olha, como a energia vai ser a potência. Ó, a energia vai ser, ó, aqui vocês vão ter, ó, I vezes V é a potência, ó, I vezes V é a potência. Multiplicado pelo tempo, dá a energia, tá? Então, a potência, ou melhor, a energia, vai ser definida agora como a potência, que é esse produto IV, vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, no caso da conta domiciliar, esse V é medido em quilowatts, né? E vezes o tempo em que o aparelho leva para medir. Tá? Então, o aparelho ele pega um intervalo de 1 hora, né? E vê quantos quilowatts passaram pela sua rede em 1 hora. E aí é o número que aparece indicado na conta. Por exemplo, 300 kWh, 400 kWh. Então, se vocês olharem a conta de energia elétrica, vai estar escrito lá. 300 kWh é o consumo de, por exemplo, o mês de outubro, por exemplo. Tá? Então, vocês vão ver lá que é quantos quilowatts, em média, passa em 1 hora na sua residência. Tá? Então, a potência sempre vai ser medida de forma genérica pelo produto. Ó. Corrente vezes tensão. Tá? Corrente em amperes, tensão em volts, produto da watts. Tá? Então, watt é essa... Eventualmente, também reguladores de tensão, se vocês já olharam aí nas especificações dos reguladores, eles vêm também na unidade volt-ampere, tá? Então, que é, em vez de vir em watts, né, eles vêm às vezes escrito assim, ó, 10.000 volt-ampere, né? 10.000 volt-ampere é a mesma coisa que 10.000 watts. Tá? Então, são essas unidades aqui. Agora, tem as unidades derivadas aqui, olha, tem as expressões derivadas para o caso de condutores metálicos, ou seja, que seguem a lei de Ohm. Né? Então, os condutores que seguem a lei de Ohm, vale essas expressões ó, alternativas. A potência é RI2, tá? Essa expressão RI2, em geral, se associa a ela com... o marcador não está...
se associa ela com a dissipação térmica de energia, ou seja, a produção de calor. Tá? Então, por exemplo, um chuveiro elétrico, ele aquece a água, porque quando a corrente passa por um enrolamento de fios, né, que tem dentro do chuveiro, que se chama resistência elétrica, são fios feitos de tungstênio, né? Eles têm alta capacidade de resistir a temperaturas altas, tá? Então, a corrente elétrica dessa rede 220 passa pela resistência. Vocês já olharam o chuveiro por dentro? Ele tem assim uma espécie de... Ele tem uma espiralzinha enrolada assim, ó, né? Várias voltas de fio enrolados, né? Esse fio tem uma certa resistividade, aí se calcula ali, para aquele trajeto todo, qual é a resistência que ele tem, tá? Com a tensão nominal, por exemplo, 220 volts, se você pegar, por exemplo, um resistor de 100, que tenha, por exemplo, 10 ohms, né? Lembra que 10 ohms é a unidade de resistência. Você teria 220 dividido por 10 ohms, né? Então, isso daria corrente, tá? A corrente seria 22 amperes, tá? Então, se você multiplicar agora, se quiser o cálculo mais simples, multiplicar 20 amperes, né, por 220 volts, vai dar 440, vai dar em torno de uns 4 mil e poucos watts, tá? Vai dar 220 vezes 2, 440, bota mais um zero, 4.400. Então, um chuveiro de 4.400 watts, que é típico de chuveiro elétrico, vocês podem olhar a especificação, ele teria uma resistência típica em torno de 10 ohms, tá? E ele produziria uma potência em torno de 4.400 watts, tá? Então, significa que vai passar uma corrente em torno de 22 amperes, né? Dá um pouco mais que eu esqueci o 2 aí. 22 amperes vezes 220 volts. Ó. 22 amperes vezes 220 volts vai dar em torno de 4.400 e pouco, ou 4.500 mais ou menos, watts, tá? Que é a taxa com que vocês estão consumindo energia desse chuveiro, tá? Vocês poderiam calcular ela também, ó, pela corrente, tá? A corrente eu disse que é em torno de 22 amperes, né? Então seria 22 amperes ao quadrado vezes a resistência, que é 10 ohms, tá? Se vocês verificarem, vão ver que dá a mesma coisa. Então, o resistor ele aquece, tá? Ele fica superaquecido. Quando a água passa em cima dele, a água é aquecida a essa taxa, tá? Aí a água do chuveiro esquenta, tá? Então, esse processo. Mesma coisa vale para outros aparelhos, como, por exemplo, o ferro elétrico. Então, o ferro elétrico tem a mesma estrutura, tá? Se vocês olharem dentro do ferro elétrico, vocês vão ver uma coisa que se chama de uma resistência de mica, né? Ela tem um material que são placas de mica, que é isolante e altamente condutor térmico, e dentro tem uma resistênciazinha chatinha, tá? Assim, bem enroladinha, tá? E essa resistênciazinha é atravessada pela corrente e passa e produz potência de acordo com essa forma, tá? E aí aquilo ali, através da mica, que é condutor térmico, passa para a superfície metálica do ferro e transmite o calor, né? E vocês usam o ferro, né, para, né, passar roupa através desse mecanismo. Outra coisa também, por exemplo, a torradeira, tá? Se vocês têm uma torradeira elétrica, é o mesmo sistema, tá? A torradeira elétrica, ela tem resistências elétricas laterais, né? E quando passa energia, ela aquece e o pão lá dentro é aquecido. Mesma coisa também o forno elétrico, tá? Se vocês, nas padarias em geral hoje se usa os fornos elétricos, porque eles são extremamente eficientes, são extremamente fáceis de controlar a temperatura. Vocês podem regular a temperatura desde alguns graus, né, Celsius, até 400, 500 graus, de forma bastante linear. Então, todas as paredes do forno, eles têm resistências enroladas, assim, resistência de fio metálico, em geral de tungstênio, e quando se passa a corrente ali, eles produzem calor a essa taxa, tá? E aí aquecem, né, todo o material. Alternativamente, também pode se calcular como quadrado do potencial, tá? Dividido pela resistência, tá? Se vocês utilizarem as fórmulas da lei de Ohm, né? I é V sobre R, a partir daqui, vocês transformam ou nessa, tá? Esse cálculo é bastante importante.
Então, a conversão de energia elétrica em energia térmica é feita dessa forma. Tem um gerador de eletricidade, que no caso é a rede elétrica, né? Só que a rede elétrica é mais complicada porque ela é alternada. Tá? A gente só está trabalhando, por enquanto, com correntes ou tensões que são contínuas. Né? Alternadas são aquelas que variam no tempo entre positivo e negativo. Tá? As contínuas são sempre positivo ou são sempre negativas. Tá? É o caso que a gente está lidando. Aí você coloca o dispositivo aqui, ó, uma resistência, né? E ela produz calor, tá? Como ela transforma energia elétrica, né, desse lado de cá, em energia térmica do lado de lá. Então, é isso que acontece, né? Se quiser, tem cálculos aqui para fazer isso. Taxa de dissipação de um fio percorrido por corrente, tá? Depois vocês olham esses detalhes aqui. Inclusive, tem uma curiosidade aqui, que esse exercício, ele diz que o fio tem um certo comprimento. O fio tem 72 ohms, né? É submetido a 120 volts de potencial e o fio tem um comprimento, né, que ele é dado aqui. Não, ele não é dado aqui, não. Mas ele diz o seguinte: depois você pega o fio e corta em 2 pedaços. E como o fio é linear, como vocês já viram, vocês cortarem o fio na metade, essa resistência cai a metade dele, a 36, tá? E se vocês calcularem a nova potência, cada pedaço vai dissipar agora 400 watts. E vocês teriam, se vocês tiverem as duas partes ligadas separadamente, teria 2 vezes a potência que seria 800 watts. Agora ele inteiro, ó, dá 200 watts. Tá? Então, se vocês quiserem aumentar a dissipação de uma resistência, vocês podem cortar ela no meio, tá? Ou seja, aumenta a potência que ela dissiparia por consequência, a quantidade de calor, tá? Agora ele mesmo aqui, ó, ele faz assim, essa pergunta muito importante, ó. Por que não se poderia fazer isso em termos práticos? Por exemplo, você não deve tentar isso fazer, por exemplo, com o seu chuveiro, pegar o chuveiro e cortar a resistência no meio. Tá? Então, por quê? Porque o que vai acontecer? A corrente aqui, ó, deve dobrar, tá? Se a corrente dobrar, a taxa de aquecimento vai ser tão alta que provavelmente vai derreter a resistência ou então provocar um incêndio, tá? Então, esse tipo de coisa só se deve utilizar dentro das especificações que foram calculadas pelos projetistas, pelos engenheiros, né? Dentro das especificações de segurança. Tá? Não se pode inventar coisas desse tipo, por exemplo, para aumentar o aquecimento. Pegar a resistência e reduzir a metade. Né? Que pode ser uma ideia genial para você ter mais calor, mas isso seria um risco, né, tremendo de você sobreaquecer o sistema. Então, a moral da história, não se deve mexer com a eletricidade de forma amadora. Agora, esses são os dispositivos ômicos, né? E a gente já comentou os semicondutores brevemente, né? Agora vamos ver um pouquinho mais detalhes. Ó. Os semicondutores, ó, eles são os materiais bastante estranhos que foram descobertos nos últimos, depois da Segunda Guerra para cá, nos últimos 70 anos, e revolucionaram a eletrônica e, na verdade, revolucionaram a vida de vocês. Tá? A vida de vocês hoje é totalmente ligada a semicondutores. Né? Todo tipo de engenhoca que vocês têm disponível tem um semicondutor. Tá? E hoje também eles são utilizados em painéis solares, né? Robôs, em todo tipo de engenhoca. Tá? E eles têm essa propriedade de que eles, em condições normais, aqui, por exemplo, um silício e o cobre, fazendo a comparação. O cobre é um metal estável, tá? Ele tem muitos portadores de carga, 10 a 28, né? Livres, né? Por unidade de volume, né? Você tem até 10 a 28 elétrons por unidade de volume. A resistividade dele é bem baixa, tá? 10 a menos 8. Tá? E o coeficiente de temperatura é positivo, tá? Lembra o coeficiente de temperatura? Quer dizer o quê? Se você aquecer uma tira de cobre, a resistência dele aumenta. Tá? Então, eles são materiais positivos sempre. Tá? Agora, o silício, ele tem características curiosas. Ó. Aqui é o silício puro. Ó. Ele, em condições normais, ele tem poucos portadores, ó, 10 a 16 só, em relação a 10 a 28. É bem menos, né? 10 a 12 vezes menos. Né? A resistividade dele, ó, é muito alta,
Ele tem muita resistência por unidade de comprimento, tá? Ou seja, ele é praticamente imprestável como condutor, né? Sendo condutor puro, tá? E ele tem um coeficiente de temperatura terrível, que é negativo. Essa é uma característica terrível dos semicondutores, que se aquecer a resistência baixa. Tá? Então, se a resistência baixa, a corrente aumenta e ele tende a entrar em superaquecimento. Tá? E ele tende, normalmente, a fundir. Tá? Então, ele tem características bastante estranhas. Tá? Agora, quando ele é dopado, tá? Isso aqui é o silício puro. Tá? O silício que se encontra na natureza. O silício, acho que eu já comentei, não sei se foi nessa turma ou outra, que ele é um material muito difícil de extrair da natureza. Tá? O cobre é muito fácil, basta você cavar em alguns lugares onde tem as minas, ele aparece a flor da pele. Tá? Então, em lugares onde existem jazidas de cobre, embora hoje em dia são praticamente todas subterrâneas. Né? Mas nos tempos passados, na época da Idade da Pedra, depois da Idade dos Metais, os homens primitivos descobriram o cobre assim, cavando no chão assim, com qualquer ferramenta. Tá? Tanto é que existiu a idade do cobre, né? Depois a idade do ferro e depois do bronze. Né? Acho que a sequência é cobre, depois o bronze e depois o ferro, e depois o aço. Então, o cobre é uma coisa abundante. Agora, o silício, ele só ocorre na natureza como sílica, que é óxido de silício, é SiO2. Né? E o silício está tão bem ligado ao oxigênio que ele só desgruda do oxigênio se você aquecer as pastilhas de material onde tem silício, ou seja, areia da praia. Tá? Qualquer tipo de areia dessas que se encontra na rua, elas têm silício. Tá? E aí ela tem que ser aquecida em torno de 1.200 graus, né? Ou seja, tem que colocar no forno siderúrgico, né? Aquecer a areia até ela virar cristais, né? Como se fosse de vidro, fazer vidro. Né? E depois, quando ela virar os cristais, aí você tem que submeter a substância a uma descarga elétrica intensa e submeter isso à presença de carbono. Tá? Então, o carbono normalmente é, é obtido queimando quantidades enormes de madeira. Né? E aí ocorre uma reação química entre o carbono e o óxido de silício. O carbono adere ao oxigênio e forma monóxido de carbono. Tá? E o resultado da reação é cair o pozinho de silício puro. Tá? Então, o silício é obtido dessa forma. É um processo bastante complicado, consome uma quantidade de energia extremamente grande, tá? E consome também uma quantidade enorme de carbono, que normalmente é feito de madeira queimada. Tá? E feito isso, depois ele é purificado, tá? Até um grau de pureza tremendo, em torno de 10 a menos 3% de pureza, pelo menos. Tá? E daí em diante ele serve como pastilha de componente microeletrônico. Tá? Desde transistores, diodos, chips, né? Chips de computadores, né? Todas essas coisas. Então é um processo bastante complicado. Agora, ele é, ele é feito ele é feito aqui. Bom, eu só nesse ponto aqui vou só interromper aqui só um minuto. Não, antes de interromper, deixa eu só falar sobre essa parte final aqui, que depois eu vou mostrar uma ilustraçãozinha. Tá? Então, o silício, o cristal puro, depois ele é dopado com cargas positivas, aí forma um chamado cristal P. Ou cargas negativas, e forma um cristal N. Né? E esses materiais é que são utilizados na microeletrônica, para fazer todo tipo de material, todo tipo de dispositivo, né? Transistores e diodos, né? Tudo isso. Agora, o outro material que existe também, foi descoberto até há bastante tempo, mais de 100 anos, é o supercondutor. Tá? Então, o supercondutor, esse físico aqui, o Carmen, ele, ele descobriu que se você pegar uma liga de metal, ó, ele trabalhou com mercúrio, e você esfriar ele até próximo do zero absoluto, ou seja, 4 graus Kelvin, que é aproximadamente menos 269 graus Celsius, né? Ele perde toda a resistência elétrica. Tá? Então, ocorre esse fenômeno aqui. Ó. Aqui é a temperatura em Kelvin, né? Graus Celsius. Né? Aqui é a resistência elétrica, por exemplo, do mercúrio. Né? Então, vocês notam, ó, vocês vêm descendo a curva, ele tem uma certa resistividade, uma certa resistência, 0,16 ohms, né? Até chegar perto do 4 Kelvin. Né?
4 kelvins é menos 269. Quando chegar aqui, a resistência cai a zero. Cai a zero. Tá? E ele passa a conduzir corrente de uma forma curiosa. Ele não precisa nem um potencial para para manter a corrente. Tá? Se vocês pegarem uma liga de supercondutor e submeter uma diferença de potencial, começa a passar a corrente. Se vocês fecharem o supercondutor em forma de anel e tirar o potencial, a corrente continua eternamente. Tá? Então, no caso de experiências que são feitas em laboratório, essas correntes podem durar meses, tá? Sem nenhuma diferença de potencial. Tá? Então, a diferença de potencial só é utilizada para iniciar a corrente. Tá? Depois se tira a diferença de potencial e fecha o condutor em forma circular, no anel, e a corrente continua. Tá? Então, ele tem uma infinidade de aplicações. Ó, aqui tem uma ilustração que é bem divertida. Aqui tem uma pastilha semicondutora, e aqui tem um ímã, tá? Aliás, aqui tem um ímã tá aqui, tá? E tem um material supercondutor, ó, resfriado em nitrogênio. Né? O nitrogênio chega a menos 190, né? Tem um material supercondutor aqui, ó. Aí existe uma peculiaridade que quando um ímã é colocado perto de quando um material ferroso é colocado perto de um supercondutor, aliás, não, quando um supercondutor é colocado perto de um ímã, ele desenvolve um campo magnético que é contrário ao do ímã que foi colocado próximo a ele. Então, isso se chama um fenômeno diamagnético. Tá? Diamagnético que é contra. Tá? Aí acontece que o ímã ele começa a flutuar. Tá? Então, aqui um ímã em forma de disco, né? Ele é levitado por um material supercondutor, ó, resfriado com nitrogênio líquido. Tá? Então, o aquário do peixinho, né? É colocado só para ilustrar, né? Ilustrar não, para alegrar a foto, tá? Mas aqui tem um ímã, né? Essa parte tem um ímã, e aqui tem um supercondutor. Aí, ó, acontece que o supercondutor, quando submetido ao campo magnético do ímã, ele produz um campo magnético contrário do ímã. Tá? Então, seria, na prática, ele fazer um ímã, se o polo do ímã virado para baixo é norte, o supercondutor também produz um polo norte. Tá? Então, eles dois se repelem e ocorre a levitação. Tá? Esse fenômeno aqui é utilizado hoje na construção daqueles chamados trem-balas, né? Trem-balas, né? Existe, por exemplo, no Japão e outros lugares. E o trem, ele é feito... tem um material supercondutor dentro do trem, tá? E embaixo, nos trilhos, ó, se coloca um eletroímã, tá? Então, quando se liga o eletroímã e o supercondutor dentro do trem, o trem passa a flutuar em cima do eletroímã. Tá? Então, o trem ele flutua como se estivesse na água. Tá? Né? Então, o trem inteiro ele flutua aqui em cima do eletroímã, tipicamente uma distância até em torno de alguns 50 centímetros, pelo menos, em relação ao trilho, que é magnético. Tá? E aí o trem tem uma turbina atrás para impulsionar ele. Tá? Então, como não tem atrito nenhum, ele flutua, esse trem atinge velocidades facilmente de 400 a 500 km por hora. Tá? Então, essa é a aplicação mais interessante sobre os supercondutores. Tá?